Boa noite. É uma alegria podermos nos reunir aqui na casa de Deus e dar prosseguimento à série O que você precisa saber antes do fim. Eu disse na semana passada, quando nós introduzimos a série com o tema Um livro, um milagre em forma de livro. Se você perdeu, está à disposição no canal. Você pode acompanhar ali esse estudo, já que a série vai ser uma análise de temas bíblicos. Eu entendi que nós devíamos primeiro ter certeza de que a Bíblia é um livro confiável, de que é o manual que nos prepara para a volta de Jesus. Você perceberá também ao longo dessa série que os sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo, eles existem aí em abundância, estão acontecendo todo o tempo no mundo. Então, dizer que o mundo caminha para o fim é quase que um lugar comum hoje em dia. É meio óbvio. Mas não adianta você saber que o fim se aproxima se você não está pronto para ele. Então a proposta dessa série é justamente apresentar os temas, as verdades essenciais da Bíblia que vão nos preparar para a volta de Jesus. Encare essa série como um manual de sobrevivência, tá bem? Aquilo que você precisa saber, a essência do que você tem que saber para estar pronto para esse grande acontecimento que, para quem lê a Bíblia, não é novidade. Há mais de 2.000 e poucas referências à volta de Cristo em toda a Bíblia. Nós veremos isso mais adiante. Então, é um fato. Creiamos ou não, Cristo voltará. Agora, o preparo para isso depende de mim. E eu espero, nessa série de 9 temas, já estamos no segundo, ajudá-los e me ajudar também no preparo para esse grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Pedir que os meus amigos passem então para aquela tela que tem uma foto de uma pessoa lá em Marte. Claro que é uma foto, é uma imaginação, né, de um artista aí, né? Mas assim, eu quero que você também se imagine agora como um astronauta. Se imaginou? Pense que você é um astronauta. E você está, quem sabe, participando da primeira expedição humana lá no planeta Marte. A NASA está se preparando para fazer isso aí, né? Se tiver tempo, né? Não sei se vai dar tempo. Até a volta de Jesus. Se não der tempo, a gente vai passar por Marte com uma comitiva de anjos, né? Como veremos hoje também. Mas enfim, estão se preparando, né? Leva alguns anos, com a tecnologia que temos hoje, né? Com as naves espaciais de hoje, não tão rápidas, leva alguns anos para chegar até Marte. E aí você desembarca ali, primeira expedição, nunca antes qualquer ser humano tinha pisado em Marte. Só uns robozinhos que eles mandaram para lá, alguns jipinhos, né? Aqueles rovers que andam por lá. E aí você está ali com a sua roupa espacial, certo? Preparado, equipado, caminhando com alguma dificuldade, mas está ali no planeta vermelho, e de repente você tropeça em alguma coisa. Você olha para baixo, se abaixa, pega ali no solo marciano o objeto. Quando você abre a mão, a sua luva, está ali um relógio. Quais seriam suas conclusões possíveis? Um relógio em Marte. O que você pensaria? Alguém já esteve aqui. O que mais que você poderia pensar? Marcianos usavam relógio. Talvez alguém pensasse assim, né? Mas, curiosamente, eu tenho certeza absoluta que nem vocês, nem os amigos, para quem manda um abraço agora também, que estão nos acompanhando ali no canal, pela internet, nas redes sociais da igreja também. Grande abraço para vocês. Acompanhe a série conosco aqui todos os domingos, 19h30. Nem vocês aqui na igreja, nem vocês que estão acompanhando aí, e nem você que está vendo a gravação desse estudo, pensaria que ao longo de milhões de anos, soprando ali os ventos marcianos, partículas de metal se organizariam, se aproximariam, de repente cai um meteorito ali perto, com o calor ele faz fundir aquelas partículas, forma algumas peças, e ao longo de mais alguns milhões de anos, outras peças vão se formando, depois acontece um pequeno terremoto, elas se agrupam, um outro meteorito cai ali perto, vitrifica o solo, e aí um terremoto faz com que aquele pedaço de vidro vá para cima das peças de metal, e depois de mais alguns milhões de anos, aquele mecanismo começa a funcionar, e é isso que você tem na mão, um relógio. Dá para acreditar nisso? Mas, curiosamente, muitas pessoas acreditam em algo parecido com isso. São os que defendem a chamada teoria da evolução, ou darwinismo, né? Que entende que a vida que é muito
muito mais complexa do que um relógio. Quem criou o relógio foi o ser humano. Então o ser humano é muito mais complexo que o relógio. Quem manda naves para o espaço é o ser humano. Então a nave é maravilhosa, mas quem fez a nave não é muito mais? E quem fez o ser humano capaz de criar, imagina como é então. Muitas pessoas acreditam que um relógio poderia aparecer sem um relojoeiro. Nós não. Eu, pelo menos, que já fui darwinista, hoje não consigo mais conceber esse tipo de pensamento. Porque para mim, se há um relógio, há um relojoeiro. Se há um design, há um designer. Se há um projeto, há um projetista. Eu vou ler para vocês aqui uma citação que foi extraída, eu tenho essa revista em casa, faz alguns anos já. Revista super interessante, que é uma revista secular, frequentemente critica a religião, o criacionismo, a Bíblia, né? Nessa edição aí, 29 coisas que não fazem sentido, eles esbarraram na verdade, mas acabaram dando um passo para trás. Eu vou ler para vocês aqui e vejam que interessante. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Eles já assumem isso como um fato em qualquer lugar do universo, né? É um ato de fé. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. Não havendo estrelas, não haveria vida. Pensa na Terra sem o Sol. E a atração mútua, agora sai do macro, do gigantesco das galáxias, e vamos para o micro, né? Para os átomos, elétrons, prótons. E a atração mútua entre elétrons e prótons, que é essa força que mantém os elétrons orbitando o núcleo do átomo. Há uma força ali. Não é da gravidade, são as forças fundamentais, né? Se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. Nós simplesmente nos desmoronaríamos sobre nós mesmos. Nos desintegraríamos agora aqui. Mas há uma força que mantém os átomos estáveis. Você não atravessa o banco por causa disso. Você não se dissolve, não se desintegra por causa disso. Agora que vem o ponto interessante, como eles se traem. Mesmo não crendo em Deus, se traem naquilo que escrevem. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um local habitável. Ou seja, o universo parece não, né? Nós cremos que sim, mas parece que ele já estava esperando alguém chegar. Prontinho, preparado. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um local habitável. A pergunta que não quer calar, eles estão fazendo a pergunta. Quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Me digam, é ou não é uma boa pergunta? Perfeita. Isso é ciência verdadeira. Você vai investigar a natureza, você percebe ordem, você percebe propósito, você percebe leis, você percebe constantes universais que só podem ter sido tão finamente ajustadas para que as coisas pudessem existir como são. Se mudássemos ali pequenos percentuais, pequenos parâmetros, como dizem eles, a realidade desapareceria. Então, se há uma regulagem, alguém regulou. Quem foi? Você acha que no próximo parágrafo da matéria eles vão explorar essa questão? Não, eles mudam de assunto. Lamentavelmente. É como Deus querendo abrir a porta, eles põem o pé e dizem, aqui não. Porque nós já decidimos que nós não cremos. Então você percebe que a negação de Deus não parte de um raciocínio científico. É uma escolha. Como nós também escolhemos crer, com base em evidências. Mas a não crença é uma escolha. Não há fatos, não há argumentos científicos que provem que Deus não existe. Então é uma questão de fé. Crer ou não crer é uma questão de fé. Eu creio na existência, eles creem na não existência. E assim ficamos, né? Mas eu quero lhes dizer que há muitos e muitos argumentos, e na semana passada eu apresentei alguns que fortalecem a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. É muito mais complicado provar o contrário, que a Bíblia não é um livro singular, inspirado por Deus. E eu espero que você se lembre do que nós falamos semana passada.
porque apresentei aqui argumentos bem interessantes, argumentos arqueológicos, históricos e internos na Bíblia, que mostram que realmente é um livro totalmente confiável. Outra coisa interessante, uma revista científica, um site da revista New Scientist, dizendo assim: por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? E o Alexander Vilenkin, um cientista bastante conhecido no meio, disse que toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. Interessante, né? Por mais que eles estudem, pesquisem, a conclusão óbvia é: o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não importa o nome que se dê, o fato é que teve um começo, o tempo e o espaço começaram. E se o universo teve um começo, teve que ter tido uma causa. Porque tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Ou alguma coisa pode se autocausar. Como é que você passou a existir? Não teve uma causa? Qual foi a causa da tua existência? Papai e mamãe. Teve uma causa. Você não se autocausa. O universo não se autocausou. O universo teve um começo. E se ele teve um começo, e todas as pesquisas mais recentes apontam para essa conclusão de que ele teve um começo, chame do que você quiser esse começo, ele teve que ter tido uma causa. Por isso que os cientistas não conseguem evitar o evento da criação, ainda que não creiam no Criador, o que é um contrassenso. Que Criador é esse? Eu vou mencionar aqui apenas de passagem, 4 textos bíblicos, depois você pode conferir em sua Bíblia. Gênesis 1, 26, nós encontramos ali Deus usando, curiosamente, um plural para dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Por que Deus não disse: eu farei o homem à minha imagem? Porque ali você tem a primeira indicação bíblica de que há um Deus plural. E nós sabemos pelo restante da Bíblia que é uma triunidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 estavam envolvidos na criação. Você tem lá o Espírito Santo no segundo verso. Pairava sobre a face das águas, o Espírito de Deus. Você tem Jesus, e como é que eu sei disso? Porque lá em João, um outro autor inspirado, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Esse Verbo é Jesus. Colossenses também afirma a mesma coisa. Há vários textos na Bíblia que dizem que Jesus é o Criador. E o Pai, obviamente, também estava lá. Então nós temos a Trindade como o Criador do universo, da terra, da vida, de você e de mim. Lá em Mateus 28, 19, encontramos a fórmula batismal que foi proferida pelos lábios de Cristo e registrada pelo autor inspirado Mateus. Vão por todo mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto tão claro que aqueles que querem negar o fato, a doutrina da Trindade, acabam tendo que usar desculpas como: esse texto deve ter sido acrescentado depois, esse texto deve ter sido adulterado. Falso. Todos os manuscritos apresentam esse texto. E a autora inspirada, Ellen White, diz que essas palavras foram ditas, proferidas pelos lábios de Cristo. Então você tem a Trindade no batismo. Por isso que nós pastores batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 8,58, Jesus quase foi apedrejado nessa ocasião, porque ele falou algo muito sério. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Por que os judeus quiseram apedrejá-lo? Por blasfêmia. Porque eles entenderam muito bem as palavras de Cristo. Ao dizer eu sou, no grego ego eimi, ele estava se remetendo à mente daquelas pessoas que conheciam bem as Escrituras, a Êxodo 3,14. Lá no hebraico é ani hu, que quer dizer eu sou. Deus, quando se identifica a Moisés na sarça ardente, ele diz: eu sou o que sou. E Jesus diz: eu sou. Toda vez que Jesus dizia: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, é aquele Deus do Antigo Testamento, mas agora em carne humana. É Deus encarnado. O anjo que lutou com Jacó, o capitão dos exércitos do Senhor que apareceu para Josué, o anjo que revelou como Manoá e sua esposa deveriam criar Sansão e aceitam o sacrifício porque ele é Deus. Esse é Jesus.
Não esqueça que Jesus nasce aqui na terra, lá no primeiro século, para cumprir sua missão, mas ele sempre existiu. Tanto que em Isaías 9, ele é chamado de Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso. São títulos, atributos de Jesus Cristo. Se ele é o Pai da eternidade, ele mesmo não pode ter sido criado. Miqueias 5:2, o Messias, o príncipe, o rei, vai nascer em Belém, mas suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Então nós temos na Bíblia, e eu não tenho tempo de explorar muito mais esse assunto aqui com vocês, no meu canal no YouTube tem vários vídeos sobre a Trindade. Nós temos um Deus maravilhoso, que é uma família divina. Por isso mesmo é dito que ele é amor. O amor só existe onde há relação, onde há interação. Portanto, o amor é eterno, porque havia e sempre houve uma família divina. Esse Deus está envolvido em nossa salvação. Nós vamos estudar esse assunto mais adiante. O que foi o plano da salvação? Mas saiba que esse Deus ama você profundamente. Que esse Deus não é um Deus distante, é um Deus que se envolve em nossa realidade. E a maior prova disso é Jesus. Porque ele é Emanuel, Deus conosco. Porque ele é o Deus que se fez ser humano para poder abraçar, beijar, se alimentar, comer junto com seres humanos, abraçar e perdoar. Será que Deus me ama? Olhe para Jesus. Ele não falou isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Filhos, o que eu faço, o Pai faz igual. O amor com que eu vos amo é o mesmo com que o Espírito vos ama também. Então ele veio revelar como é Deus. Ele pegava crianças no colo, ele perdoava pecadores, ele comia com pecadores para resgatá-los para o seu reino. Esse é o nosso Deus. Ele recebia todos para transformar todos naquilo que ele queria que fossem, filhos e filhas de Deus. Vamos avançar, porque o tema de hoje então é sobre a batalha dos anjos. Infelizmente, essa criação maravilhosa e perfeita, já no capítulo 3 da Bíblia, nós encontramos uma história real que mostra uma ruptura, uma quebra do plano de Deus. É o capítulo mais triste da Bíblia, porque tudo que era perfeito foi maculado pelo pecado. Pecado esse que foi instigado por uma serpente, que na verdade não era só uma serpente. Foi a primeira sessão mediúnica na história, quando um ser poderoso se vale de um animal que então era belo, porque todos eram belos, para enganar. Nós veremos daqui a pouco então como foi esse fato aí. O tema de hoje, a guerra dos anjos. A minha assistente de leitura hoje, pode passar, é a Cleo. Ela vai ler para mim alguns textos, né? Eu falei que é um estudo bíblico, você pode pegar já a sua Bíblia, você que está em casa também, fique com ela aí à mão, pode ser no celular também, no seu tablet. O importante é que nós tenhamos agora contato com o texto bíblico, a palavra de Deus. E nós vamos então estudar sobre os anjos, como se deu a quebra desse plano de Deus original, por que a criação de Deus, que era perfeita, passou a apresentar não só flores, mas espinhos, não só saúde, mas doença, morte, coisas tristes. Se Deus é amor, se Deus é poderoso, e Ele é, por que há coisas ruins no mundo que Ele criou? Nós vamos entender então esse assunto que é bastante delicado, porque na verdade é uma das questões mais complicadas de se estudar e entender. Como pode haver mal num mundo criado por um Deus bom, que pode resolver tudo, porque é todo poderoso? Como entender isso? Deus não poderia ter criado um universo em que nunca se manifestasse o mal? Pode, Deus pode tudo, mas não seria esse universo. Porque neste universo, os seres são livres. Você vai entender bem essa questão. Cleo, qual a origem dos anjos? Por que é importante estudar esse ponto específico? E a segunda pergunta também vem na esteira dessa primeira pergunta, né? Porque há pessoas e eu ouvia isso quando era criança, não era adventista, e eu ouvia muito dizerem assim: os anjos são crianças puras que morreram e foram para o céu, e viraram anjinhos. Não sei se alguém chegou a ouvir isso também alguma vez na vida, né? Anjos podem ser espíritos desencarnados, pessoas que morreram e eram muito boas.
Vamos ver se é assim mesmo? Salmo 148, versos 2 e 5. Cléo, por favor. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Quem criou os anjos? Deus. Louvem-no, louvem o Senhor, pois Ele ordenou e esses anjos foram criados. Então, à semelhança de nós seres humanos, eles também são criatura. São de uma classe diferente de seres, foram criados de modo diferente. A gente vê ali que Ele falou e eles foram criados. Aqui Deus colocou a reprodução sexuada, né, para os seres que Ele criou na terra, mas, resumindo, são criaturas de Deus, como nós também somos. Será que eles poderiam eventualmente ser espíritos de mortos que se tornaram anjos? Gênesis 3, verso 24 agora. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Cléo, já fica aí na agulha, Apocalipse 12, 7 e 9. Vejam, se já havia anjos antes de haver morte, como é que eu posso afirmar isso? Só tinha Adão e Eva. Eles tinham acabado de cometer pecado. Não tinham tido filhos ainda. Primeira morte vai ser de Abel, depois que Caim o assassina, tempos depois. Mas ali já tinha um anjo guardando o acesso à árvore da vida, porque Deus não queria que eles fossem pecadores eternos. Deus queria que essa história de pecado durasse não muito tempo. Seria terrível viver para sempre no mundo de pecado, numa vida de pecado, de miséria. Já foi terrível para eles viverem 900 e tantos anos, contemplando as folhas murchando, as plantas morrendo, animais desenvolvendo a predação, coisas que não eram plano de Deus. Deve ter sido muito triste para esse casal que viveu tanto tempo ver tantas coisas tristes. Então o anjo impede que eles tenham acesso à árvore da vida, que daria vida eterna, para que eles não fossem eternamente pecadores. O encurtamento da vida até foi misericórdia de Deus. Eu não sei se eu queria viver mais do que 100 anos. Talvez nem queira viver 100 anos. Tem horas que a gente cansa com 50, de ver tantas coisas tristes neste mundo, tantas injustiças, tanto sofrimento, né? Então, Deus nos concede o tempo suficiente para viver, talvez ter uma família ou não, enfim, e entender qual é o nosso papel na vida, na realidade, na existência, e tomar a decisão mais importante. Eu quero ser eterno, mas eterno é só com Jesus, como veremos também nessa série. Então, anjos não são espíritos de mortos, porque já havia anjos antes da primeira morte no mundo. Já existiam esses anjos. Apocalipse 5:11, nós não vamos ler esse texto, mas ali diz que há miríades e miríades, milhões de milhões, ou seja, há bilhões de anjos. E tem que ser assim, porque segundo a Bíblia, nós temos um anjo protetor. E nós somos bilhões já no mundo, né? Então nós temos nosso anjo protetor, aquele que nos conhece tão bem e que nós vamos conhecer também quando Cristo voltar. Pensa nesse encontro, hein? Quando você puder conhecer o seu anjo protetor, aquele que conhece você desde da sua concepção, passando por sua vida uterina, depois na sua infância, te protegeu de tantas coisas, te influenciou tantas vezes para o bem. Ele vai revelar tantas coisas sobre nós, imagine, né? Ainda que não saibamos, é o nosso melhor amigo. Porque fora Deus, é quem mais nos conhece. Textos como Salmo 37:4, Hebreus 1:14, afirmam que anjos foram encarregados de cuidar dos seres humanos. Como esses seres poderosos existem em número de milhões, portanto bilhões, podemos crer que cada um de nós, se desejar, pode contar com a proteção de um deles. Você quer ser protegido por um anjo? Peça para Deus, não peça para o anjo. Já vamos entender por quê. Mas peça para Deus: Senhor, envia o teu anjo, guarda a minha família, guarda a minha vida, a minha salvação. Então quando a pessoa morre, quer dizer que o anjo não protegeu? Eu tenho uma ideia sobre isso. Porque o Salmo diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E se por causa da morte você foi poupado, e quem sabe você está guardado ali para ressuscitar na volta de Cristo, você não foi guardado e protegido?
E se o teu anjo protege a tua sepultura até a volta de Cristo, aguardando o encontro, não está acampado ao seu redor? Nós temos que enxergar a vida com os olhos de Deus, que são eternos. Nós muitas vezes enxergamos as coisas só assim um palmo na frente. Quer dizer que morreu, não foi protegido. Ficou doente, não foi protegido. Paulo foi protegido por Deus tendo uma doença. Conhece a história? 3 vezes esse homem brilhante pediu a Deus: Senhor, cura-me. Ele chamava de espinho na carne. Não se sabe exatamente que doença era essa. Poderia talvez ser um problema de visão ocular, né? Ele escreveu uma carta dizendo: veja com que grandes letras vos escrevo. Talvez uma forte falta de vista. Tanto que ele usava secretários para escrever o que ele ditava. Talvez seja isso, mas não sabemos exatamente o que é. Enfim, tinha uma doença. Ele pediu 3 vezes que Deus o curasse. Na 3ª vez Deus respondeu, sabe como? Não o que ele queria. E disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele espinho na carne com certeza foi um lembrete para Paulo, que era tão inteligente, tão capaz, de que ele era frágil, de que ele precisava de Deus, de que ele era dependente de Deus. Então nós temos que enxergar mais longe com as lentes de Deus e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma doença, até a morte, se você está com a sua vida nas mãos de Deus, sim. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Então confiemos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso pertence a Deus. Então eu entendo assim: o anjo do Senhor se acampa até quando nós dormimos no Senhor. Ele está ali, aguardando o encontro. Quantas classes de anjos existem, Cléo? No Apocalipse 12, versos 7 e 9. Quantas classes de anjos existem? Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quantas classes de anjos há, então? 2, né? Os anjos de Deus e os anjos maus. Quando foi que começou isso de anjo mau, de rebelião? Em que momento aconteceu isso? A Bíblia explica para nós também, né? Quem foi o primeiro anjo a se tornar mau e por quê? O céu não é um bom lugar? Não era um bom lugar? Não era um local de paz, de harmonia? Como isso aconteceu? Eu vou ler o texto de Ezequiel, tá, Cléo? E você pode procurar para mim, por favor, Isaías 14, 12 a 14. Se você quiser acompanhar comigo a leitura que eu falei aqui, Ezequiel 18, 13 a 19. Aqui nós encontramos uma explicação para isso, e depois lá em Isaías há o complemento. Diz assim o texto, verso 13. Eu estou no 18, Isaías 28. Você que está em casa também está convidado a acompanhar conosco a leitura. Verso 13 até o 19. Você estava no Éden, no paraíso, portanto, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix. Faz uma lista aqui de pedras preciosas. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim. Querubim é um anjo de uma categoria ainda superior na hierarquia dos anjos. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Ele estava muito perto de Deus como querubim. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito, é importante isso aqui, viu? Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou iniquidade em você, pecado. Na multiplicação do seu comércio, não pensem que é pecado ter um comércio, não é isso que está falando o texto, tá? Comércio aqui é vender ideias. Ele saiu disseminando, vendendo as ideias horríveis que ele desenvolveu sobre Deus. Então essas andanças, mentindo, enganando. Na multiplicação do teu comércio, onde é que eu estou aqui? Que verso? 16, obrigado.
só para testar vocês. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei, lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Vai chegar um dia em que essa parte final se cumprirá. Ele se tornará cinzas e não existirá jamais. Deixará de existir para sempre. É o que a Bíblia prevê para esse ser. Mas o que ficou claro aqui da leitura é que Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo que em latim ficou conhecido como Lúcifer, anjo de luz. Um ser perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos. Até que se achou pecado em ti. Daqui a pouco eu vou comentar essa questão do pecado onde não havia pecado. Mas vamos ler agora Isaías 14, 12 a 14. Aí o profeta usa o rei de Tiro, que era um rei muito mau, para ilustrar essa mesma figura aqui que foi expulsa do céu. O que diz lá, Cléo? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você, que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no trono da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. O orgulho, a soberba, a arrogância tomaram conta de um ser que foi criado perfeito. Dá para entender isso? Não. Tanto é que Paulo chama de o mistério da iniquidade. Aqui na terra é mais ou menos fácil entender como alguém cai, peca, comete erros, porque nós temos um ambiente hostil e anjos do mal que estão sempre nos tentando para esse caminho errado. Mas lá não havia isso. Ele não foi tentado por ninguém, a não ser por seus pensamentos. E eu volto àquela questão. Deus poderia ter criado um universo no qual nunca houvesse desobediência, possibilidade de pecado, de rebelião, de discordância? Poderia, mas não seria o nosso universo. Deixa eu perguntar de outra forma. Vocês acham que Deus poderia criar uma roda quadrada? Pensa um pouco antes de responder. Deus poderia criar uma roda quadrada? Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo pudesse levantar? Não precisa responder porque são perguntas absurdas, ilógicas. Não existe roda quadrada. Isso viola a própria lógica. E Deus não trabalha assim. Então, Deus poderia criar um universo de seres livres que nunca pecassem? Não, porque isso é ilógico. Pecar envolve escolha, decisão livre. E se houve pecado no universo, e houve, é porque Deus criou um universo povoado por anjos e humanos que têm a liberdade de escolher até desobedecê-lo. E por que Deus fez assim? Porque a base do universo, do governo de Deus é o amor. E o amor não pode obrigar ninguém a nada. Você não pode obrigar seus filhos a amá-lo. Eles devem amá-lo porque eles amam, respeitam você, reconhecem em você, se você for um bom pai, alguém digno do seu amor. Você não pode obrigar seu cônjuge a amá-lo. Você deve despertar isso nele. Por amá-lo também. O amor é a base das relações nesse universo. Só que o amor deixa o ente amado livre. Se ele quiser ir embora e não quiser mais saber de você, ele tem essa liberdade. Assim o amor se expressa. Então Deus criou um universo de seres perfeitos, de seres dotados de livre-arbítrio, e por causa disso, um desses seres, um dia, misteriosamente, se rebelou contra Deus. Começou a questionar a lei de Deus. Por que nós anjos temos que obedecer a uma lei?
Deus está sendo tirano. E começou a disseminar essas dúvidas. E ele era respeitado, era querido. E muitos anjos certamente levaram em consideração aquilo. Mas por que ele está falando isso? Será que Lúcifer teria razão? Outra coisa, por que será que Deus deixou que essa mentira, essa rebelião se desenvolvesse por algum tempo? Por que Deus, que sabia já os pensamentos que Lúcifer estava alimentando, não o matou? Deus pode fazer isso porque ele é o dono da vida. Por que Deus não o fulminou já naquele momento? Ou então, quando Lúcifer manifestou discordância, por que Deus já não apagou Lúcifer da existência? Como você acha que os anjos se sentiriam se Deus fizesse isso? Será que eles continuariam amando a Deus e obedecendo por amor? Ou o medo seria inaugurado no universo? Opa! Aqui, desobedeceu a Deus, é morto? Nem sabia o que era morte, né? Desobedeceu a Deus, então não pode? É fulminado? E o medo existiria, e não mais o amor. Então Deus teve que deixar que essa semente, ela germinasse. Que os resultados, as consequências do mal se tornassem claros. E assim foi. Ele acabou sendo expulso do céu, levou alguns anjos com ele, e o mal se desenvolveu, especialmente aqui nesse planeta, que acolheu esse mal. Adão e Eva, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que foi esse processo. Só que aqui na Terra também foi a manifestação do amor de Deus de modo como nunca se viu. O próprio Deus veio morrer aqui. Já vamos ler esse texto. Vamos lá, Cléo, mais uma sequência de passagens aí. Além de 1/3 dos anjos, como está lá em Apocalipse 12, 3 e 4. Leia depois na sua Bíblia. 1/3 dos anjos se rebelou com Lúcifer. Numericamente estamos em vantagem, porque para cada um do mal tem 2 de Deus ainda, né? 2 do bem. Mas também não é questão numérica, porque um anjo de Deus tem mais poder do que todas as hostes satânicas, porque Deus está com ele, né? Um servo de Deus que confia no Criador, que ora com fervor, é mais poderoso por causa de Deus do que qualquer demônio, qualquer anjo caído. Amém? Além dos anjos que caíram com ele, quem mais Lúcifer envolveu em sua rebelião? Gênesis 3, 1 a 6. Pode ler, Cléo. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Até 6. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Lúcifer envolve a humanidade, que então era representada apenas pelo casal inicial, né, Adão e Eva, por meio do engano, da artimanha. Perceba que ele começa com uma conversa mole, né, distorcendo a palavra de Deus. Ele não chega assim afrontando diretamente. Ele fala: Eva, foi isso que Deus disse? Não pode comer de nenhuma árvore. E aí foi pega de surpresa, porque não foi bem isso que Deus disse. Deus disse: vocês podem comer de todas, menos aquela que seria o teste, né, a prova de fé. Será que confiavam mesmo em Deus? A ponto de dizer assim: está escrito. Não para eles, para nós hoje é assim, está escrito, né? Se está escrito, eu obedeço, eu aceito, porque Deus sabe o motivo se eu não souber. Nem sempre a gente sabe o motivo. Quando Deus pediu algumas coisas a Abraão, por exemplo, ele não sabia o motivo, mas era Deus, era a voz de Deus. O que ele fez como amigo de Deus, obedeceu. Aí Lúcifer vem e diz: foi isso que Deus disse? Não. E ela começa a dialogar com o diabo. Esse foi o grande mal. Mesmo sendo uma mulher super inteligente,
recentemente criada, com todas as suas faculdades assim perfeitas, ela estava lidando com um ser muito poderoso e inteligente, Lúcifer, usando uma serpente, porque se ele aparecesse como anjo, certamente ela desconfiaria. Eu creio que Deus já tinha advertido, contado a história triste do pecado, mas ele usa um animal falante. Melhor dizendo, um animal que não falava, mas passou a falar, tornou-se falante porque ele estava usando a serpente. Isso a pegou de surpresa. O diabo nunca vai aparecer como ele é mesmo, né? Ele vai usar ideologias, pessoas, coisas, para nos enganar, para nos levar para longe de Deus. É ele por trás dessas coisas, né? Então, o que ele pensava com isso? Imaginemos que ele tinha um plano perfeito nas mãos. Deve ter pensado o seguinte: eu vou levar esse casal ao pecado também, como eu fiz. Se Deus os perdoar e passar a mão na cabeça e disser que está tudo certo, não tem nenhum problema, eu vou dizer, escuta, e eu? Por que eu fui expulso? E o tratamento com eles é diferenciado. O pecado não leva à morte? Por outro lado, se Deus os matar, se Deus os condenar diretamente, eu vou dizer, está vendo o universo? Deus é tirano, como eu tinha dito que era. Deus não tolera discordâncias. Deus é mau. Ele pensava assim, de qualquer forma eu vou vencer. Mas ele não contava com uma coisa. Sim, alguém morreria pelo pecado, mas não seria o casal. E eu me refiro à morte eterna. Não seria o casal. Seria o próprio Deus. Quando você lê ali em Gênesis 3,15, né, a primeira promessa messiânica de que o filho da mulher, o filho da igreja, um dia viria, esmagaria a cabeça da serpente. Seria machucado por ela também. Ela picaria o calcanhar dele. Ele sofreria, mas ele esmagaria a serpente, Satanás. Essa semente, essa descendência é Jesus. O diabo não contava com isso porque o diabo não é Deus e Deus é amor. O diabo só ambicionou o poder de Deus, nunca o seu amor. Ele nunca estaria disposto a morrer por seus anjos, porque ele se tornou mal. Deus é diferente. Deus veio morrer para pagar essa dívida, para saldar, recuperar-nos, porque fomos raptados por Satanás. Ele veio pagar o resgate por nós. É como uma história que eu ouvi uma vez, bem interessante, simples também, né? De um garotinho que construiu um barco de madeira. Ele mesmo esculpiu, entalhou na madeira, colocou ali a haste, né, o mastro, a velinha e tal. E quando ele foi brincar no rio para inaugurar o barquinho, que pena, a correnteza levou o barco embora. Ele ficou triste, arrasado, perdeu o barquinho. Um dia, caminhando pela cidade, ele viu na vitrine de uma loja de brinquedos, o quê? O seu barquinho. E ele conhecia muito bem o barquinho que ele tinha feito. Ele entra na loja e pede para o dono, né? O senhor poderia me devolver aquele barco da vitrine porque é meu? O dono disse assim, não, você vai ter que pagar por ele. Eu encontrei. E achado não é roubado, dizem alguns aí, né? Você vai ter que pagar por ele. E o garotinho foi, fez trabalhos ali, não sei se engraxou sapato, o que ele fez, juntou o dinheiro e foi lá e comprou o barquinho. E aquele barquinho se tornou 2 vezes dele. Porque ele o fez e o comprou. Nós somos os barquinhos de Deus. Nós pertencemos a Deus por criação, porque Ele é o Criador. Você não veio à existência por acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. E Ele tem um plano para a sua vida. Só que o diabo nos raptou por causa do pecado. E então Jesus veio, pagou o resgate, e nós somos dele 2 vezes. Nós pertencemos ao nosso Deus por criação e por redenção. Como é bom saber disso, né? O que fazem os anjos maus e o que fazem os anjos bons? Tá aí os textos, estão aí na tela os textos, você pode depois conferir em sua Bíblia. É meio óbvio, né? Os anjos maus querem nos levar à perdição, querem sempre nos tentar, levar ao pecado. Satanás, diz o texto, que se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Cuidado com as artimanhas, com os enganos dele. A única segurança para nós é nos firmarmos na palavra de Deus. O que você precisa saber antes do fim? Primeira coisa, que este livro é a sua garantia. Que o Deus desse livro é a sua garantia. Que aqui o diabo é desmascarado. E por isso ele odeia tanto a Bíblia, tentou queimá-la ao longo da história. E tenta hoje, como ele não conseguiu queimá-la, hoje está até no celular, ele tenta afastar você dela, enchendo a sua vida de coisas, de séries, de filmes, de outras leituras, a ponto de você não ter tempo ou
Tem que dar desculpa de que não tem tempo, né? Para não ler a Bíblia. Ela desmascara Satanás, então ele vai fazer de tudo para afastá-lo dela. Não caia nessa. O diabo vai tentar, os seus anjos também, nos afastar de Deus, da sua palavra, do caminho correto. E os anjos bons fazem o oposto disso, obviamente. Vão sempre tentar nos influenciar sem violar nosso livre-arbítrio. Porque nós temos liberdade. Mas eles tentam nos influenciar, nos dar ideias, nos aproximar de um ambiente especial. Quando você sentir vontade de vir para a igreja, venha, porque é Deus, talvez usando o anjo, para te pegar pela mão e dizer, vamos para a igreja. Quando você sentir uma vontade de ler a Bíblia, porque isso não vem de nós. A nossa natureza carnal não quer isso. É o Espírito Santo trabalhando com o seu anjo e tentando te levar para aquilo, para o bom caminho, para ler a Bíblia, para orar. Deu vontade de orar? Ore. Talvez seja o seu anjo ali dando aquelas dicas e te influenciando para isso, né? E o texto que eu mencionei, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, 11, também um texto muito bonito. Eclesiastes 5, 6. Leiam depois esses textos. E vocês verão então qual é a obra maravilhosa dos anjos de Deus. E infelizmente do mal também. Estamos caminhando aqui por fim. Os anjos bons aceitam a adoração? Eu vou mencionar esse texto aqui também para vocês. É Apocalipse 19, 10. Gabriel, o querubim que assumiu o lugar de Lúcifer no céu. O anjo mais exaltado. Aquele que anunciou, aquele que apareceu para Daniel, revelou visões ali a Daniel. Aquele que anunciou a Maria, que ela seria a mãe do Salvador, Gabriel. O anjo que está mais perto de Deus. Ele aparece ali em Patmos, naquela ilha rochosa, na qual João estava preso. E João, quando vê aquele ser majestoso, o que ele sentiu vontade de fazer? Se prostrar. E o que Gabriel falou para ele? Não faça isso, João. Levanta, porque eu sou um servo como você. Que lindo, né? Categorias diferentes de seres, mas a mesma missão. Gabriel a serviço de Deus. João a serviço de Deus. Então Gabriel não permite que João o adore, o reverencie, se prostre diante dele. Se você ouviu falar de algum anjo por aí que aceita adoração, saiba que não é de Deus. Quem queria ser adorado no céu? Lúcifer. Então ele aceita que se façam estatuetas de anjos e que orem para aquele anjo. Não devemos orar para o anjo. Temos que orar para Deus, pedindo a proteção do anjo. Não devemos reverenciar o anjo. Só Deus é digno de adoração e reverência. Certo? E o exemplo aqui de Gabriel deixa bem claro para nós isso aí. O que farão, Cléo, o que farão os anjos bons quando Jesus voltar? Vai ser praticamente a última missão dos anjos bons na história de pecado aqui neste mundo. O que farão os anjos bons quando Jesus voltar? Você precisa saber disso antes do fim. O texto é de arrepiar aqui, né, pastor? Sem dúvida. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Que missão linda essa. Quando Cristo voltar, se você tiver morrido, veremos esse assunto mais adiante, você não pode perder. O que acontece com quem morre? Se você tiver morrido, você vai ressuscitar. O anjo vai se apresentar a você, vai pegar você no colo, não sei como é que vai ser exatamente, mas vai pegar você e levar até Jesus, porque ele vai estar no ar, aguardando o encontro. Se você estiver vivo, veremos isso também, você vai ganhar um novo corpo. Estou dando os spoilers aqui, viu? Para você ver como tem coisa boa pela frente. Você vai ganhar um novo corpo glorioso, imortal, e o anjo vai levar você para encontrar Jesus nos ares. A última obra na história de pecado neste mundo dos anjos bons será se revelar para nós e nos levar a Jesus. Algo que eles tentaram fazer a vida inteira, não é? Nos levar a Jesus. Ajude o seu anjo a ajudar você. Leia a Bíblia, ore, esteja em comunhão com Deus. Você vai alegrar seu anjo. Você vai deixar o seu anjo da guarda bem feliz. Continuamente, anjos bons e maus tentam nos influenciar. A que influência nos submeteremos? Lembremos-nos de que não é contra a carne e o sangue que temos de lutar.
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6,12. Isso aí nós chamamos de o grande conflito. O tempo todo neste mundo estamos sendo disputados, estamos sendo influenciados. E o pior é que muitas vezes nos colocamos num caminho, num terreno, num ambiente, numa circunstância que nos leva para ser mal influenciados, usando a nossa liberdade. Ore a Deus para você ter sabedoria para usar bem a sua liberdade. Ela é algo muito precioso. Deus valoriza muito a sua liberdade. Ore a Deus para saber usar o seu livre-arbítrio. Senhor, me ajuda a escolher o que Tu queres. Me ajuda, Senhor, a escolher algo que seja alinhado com a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a discernir nessa batalha toda o que está acontecendo. A Bíblia é como se fosse uma mão ou duas mãos, que abrem as cortinas do mundo espiritual e nos mostram o que está acontecendo lá atrás, nos bastidores. A vida não é só isso que a gente está enxergando aqui agora. Neste momento, aqui dentro, não podemos ver, mas sabemos porque está revelado. Há anjos de Deus e, infelizmente, também há anjos maus, disputando a nossa vida, a nossa atenção. Cada culto é uma guerra. Aí na sua casa também, no seu carro, não sei onde você está agora, há uma batalha sendo travada. Para que lado você quer ir? Que bandeira você quer levantar? A de Deus ou a do exército inimigo? São as escolhas que fazemos. A cada momento. Estamos no meio de uma batalha cósmica que logo terá fim. Até lá, todo cuidado é pouco. Quando um soldado está numa batalha, ele não para assistir no celular alguma coisa, né? Ou ele não acha que dá tempo de, quem sabe, relaxar. Né? É batalha. Não é um campo de férias, é um campo de batalha. E numa batalha nós não baixamos a guarda. Nós empunhamos a armadura de Cristo e seguimos em frente. Atentos o tempo todo. O descanso virá quando Jesus voltar. Até lá, batalharemos, lutaremos e venceremos em nome de Cristo. Eu disse a vocês que cada noite dessas teremos uma decisão a ser tomada. Não é para mim que você vai dizer isso, naturalmente que é para Deus. E a decisão de hoje é: sabendo que existe uma batalha pela mente de cada ser humano, decido, por meio do estudo da Bíblia e da oração diária, colocar-me ao lado de Deus, pedindo sempre a proteção de seus santos anjos. Quantos querem tomar essa decisão nessa noite? Amém. Louvado seja Deus. Seja grato a Deus pelo seu anjo e deixe seu anjo feliz, andando com Jesus todos os dias. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te somos gratos pela proteção provida por meio dos santos anjos. Obrigado porque nós temos certeza de que em muitos momentos somos livrados por ele, por nosso anjo, somos influenciados pelo nosso anjo, e nós queremos te pedir, Senhor, sabedoria para tomar decisões corretas, para usar nossa liberdade nessa batalha cósmica, para seguir a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, abençoando a nossa série, as pessoas que têm acompanhado aqui e também nas redes sociais, as que verão depois da gravação desse estudo, que possamos todos estar bem cientes dessa batalha e tomar a nossa decisão de estar do lado certo dela. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, uma boa semana de vitórias espirituais. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, no próximo domingo, teremos aqui mais um estudo dessa série O que você precisa saber antes do fim. Faça planos de estar conosco ou de acompanhar a transmissão, porque Deus quer revelar coisas maravilhosas para nós ao longo dessa série.